E fala galera, hoje vamos estar aqui fazendo mais um vídeo. Hoje vamos compartilhar, vamos disseminar o conhecimento, o que temos de mais rico neste mundo. E hoje vamos estar falando sobre o tema sistemática, filogenética e cladogramas. Nosso grupo, com os integrantes Álvaro, eu aqui, Emanuele, Júlia, Milena, Samuel, do segundo Agro 2. Muito bem. O que é sistemática? Ramo da biologia que estuda a diversidade dos seres vivos e suas relações evolutivas. Mais para frente nós vamos estar realmente estando mais cientes sobre esse caso. Função: classificar os organismos de forma organizada, identificar espécies e compreender suas relações, facilitar o estudo da evolução e da biodiversidade. Ou seja, entender como cada ser veio de um ser ancestral, por que ele está ali, por que eles se parecem, mas às vezes eles não são iguais. Não iguais de questão totalmente física, igual dois gêmeos, mas dos seus ancestrais, a gente vê que ele é totalmente diferente de um ser que é que está em um mesmo ambiente que esse outro ser que pode ser diferente. Ou seja, assim, a importância permite entender como os seres vivos estão relacionados, ajuda na organização científica da vida na Terra. E aqui, o que é um cladograma? Um diagrama que mostra ramificações relacionadas à evolução entre espécies. Aqui, como muito bem vamos ver, aqui nós teremos o que seria, aqui nós temos a raiz, e aqui seria onde fica um ser ancestral, um ser vivo mais arcaico, de tempos passados. E a gente pode ver que com o passar do tempo, aqui a gente tem esse nó, como está aqui representado aqui, nó, e aqui ramo. Aqui a gente vai seguir nesse ramo e a gente pode ver que teve este ser vivo A. Ou seja, o que significa que deste ser ancestral, com o passar dos anos, ele teve a necessidade de evoluir, E então, com mais e mais anos, isso aqui são milhares, milhões de anos para acontecer isso aqui, a gente teve uma evolução, a gente teve um ser vivo, uma espécie nova. Aqui a gente pode seguir mais, tá aqui o outro nó, e quando a gente vai aqui, vai subindo, vai ter outro ser vivo com sua nomenclatura B. Aqui é somente ilustrações. Com o passar dos tempos, teve que evoluir, teve que melhorar para conseguir viver. E aqui, como nós muito bem vemos, nestes dois casos aqui, a gente teve um fenômeno chamado anagênese, ou seja, é quando um ser ancestral gera, vira outro ser mais evoluído. Por exemplo, a gente teve o ser ancestral, deste ser ancestral, ele evoluiu, e a gente teve a espécie nomenclatura A. Com mais passar do tempo, mais outra espécie, ou seja, anagênese é um ser ancestral que gera um ser evoluído, uma nova espécie. Só que aqui a gente pode ver, quando chega no nó, a gente vai ter outra espécie e outra espécie, ou seja, duas espécies. Isso é o fenômeno chamado cladogênese, como está aqui, cladograma, cladogênese. Ou seja, é quando um ser ancestral vai vir ao acaso, esse fenômeno de evoluir e dar origem
a duas novas espécies diferentes, né? Assim como podemos ver aqui. Pessoal, isso aqui é só também uma forma de ilustrar, porque um cladograma, se fosse para fazer de uma vida real, realmente, com todos os seres e tal, fica um cladograma gigantesco. Então, isso aqui é apenas didático. E vamos dar continuidade. O que representa? Grau de parentesco evolutivo entre espécies, sequência de divergências ao longo da evolução. Ou seja, grau de parentesco evolutivo entre espécies. A gente vai ver como que espécies que possam ser até visualmente diferentes são parentes uma da outra, que têm estruturas parecidas, e também a sequência de divergências ao longo da evolução, tanto de evoluções que a gente tem esses casos. Porque, como eu falei, se a gente fosse colocar aqui realmente um cladograma da vida real, seria gigantesco e fica muito grande. Importância dos cladogramas. Por que os cladogramas são tão importantes? Mostram como as espécies estão relacionadas, ajudam a visualizar a história evolutiva, servem como base para a classificação biológica moderna, evidenciam ancestrais comuns e trajetórias evolutivas. Ou seja, mostra, como eu tinha falado, como essas espécies estão relacionadas, como elas parecem, como elas têm parentesco, ajuda a visualizar a história evolutiva, como está aqui. Aqui é a forma da gente ver, da gente visualizar, em forma meio que de um gráfico, mais ou menos, dessas divergências, como aqui bem falou, divergência ao longo da evolução. Servem como base para a classificação biológica moderna, ou seja, antes, a gente teve vários outros tipos de classificação dos seres, só que de forma muito, não posso falar, muito superficial, o que realmente não falava realmente de forma mais complexa, ficava coisas muito sem explicação. E agora, com isso, ajuda muito a gente ver como realmente funciona. E evidenciou ancestrais comuns e trajetórias evolutivas. Ou seja, a gente vê como que seres diferentes têm ancestrais comuns, ou seja, que gerou de um ser ancestral espécies diferentes, e ver a trajetória dessa evolução, como aconteceu. E agora a gente vai falar sobre a diferença entre analogia e homologia. A homologia é a estrutura com origem comum, mesmo que suas funções são diferentes. Exemplo, braço de um humano e asa de um morcego. Aqui, como podemos ver. Vamos falar sobre o humano e o morcego aqui por agora. Vamos analisar o braço, de um ser humano e o braço, uma asa, de um morcego. Aqui temos o húmero, o morcego também tem o húmero. Aqui temos o rádio, esse é amarelo. Aqui também temos um rádio, tá vendo? Amarelo. Aqui temos uma una, aqui também tem uma una, tá vendo? Aqui bem menorzinho. Só que você pode parar e pensar e falar, mas tá certo, tem os ossos aqui, pode realmente estar parecido, um pouco. Só que olha a diferença da una de um ser humano para o osso una de um morcego. O tamanho é diferente, o formato parece ser diferente. Só que por que tem essa diferença? É o ambiente em que ele vive. Nós humanos, nós precisamos do nosso braço para que nós precisamos do nosso braço? Para carregar coisas, nos defendermos, por aí vai. E por que o morcego
vai precisar de sua asa. O morcego precisa de sua asa, principalmente para voar. Então, é realmente disso que a gente está falando, sobre a evolução, essa divergência evolutiva que acontece, a sua necessidade de um ser primitivo ter que evoluir para outro, para poder sobreviver em diferentes tipos de ambiente. Porque pode ser que um certo ambiente não estava confortável, não tinha alimento, né, tinha muitos predadores. Este ser teve que evoluir com o passar do tempo, né, sem que seja extinto, né, antes de ser extinto, para uma nova espécie, né, que se ela não conseguir evoluir, né, rápido, né, como posso dizer, porque isso demora muito, mas se um ser conseguir evoluir logo antes de ser extinto, né, de uma forma muito brutal, ele consegue mudar suas características, mudar para um certo ambiente ou conseguir combater as suas dificuldades. Por exemplo, algum animal que come outro ser vivo que é venenoso, por exemplo. Talvez, há uns tempos atrás, não tinham algum tipo de alimento diferente. Só tinha este ser que era venenoso. Então, este animal teve que evoluir para conseguir digerir o veneno. Isso é a lei do mais forte, teoria evolutiva, entendeu? Diferença entre analogia e homologia. Vamos falar sobre a analogia. Estruturas com função semelhante, mas origens são diferentes. Ou seja, a sua função é igual. Como podemos ver aqui, ó, a asa de um pássaro e a asa de um inseto. Vamos ver a estrutura. Olha, a estrutura da asa pode ser parecida. Tem aqui uma área que vai servir para voar e aqui também, né? Só que quando a gente vai ver as origens, né, a sua estrutura, porque aqui a gente está falando da estrutura com função igual, mas quando a gente vai ver a estrutura da origem embrionária é diferente, porque aqui podemos ver a asa de uma ave tem asas, penas, né? Aqui temos a pena, várias penas. Aqui podemos visualizar os ossos, né? Aqui poderia ser algo que é algum tipo de tecido ou ligamento, alguma coisa. E tudo isso aqui vai estar revestido com a pele, com músculos, nervos, muito mais penas, entendeu? Já aqui, quando a gente vai ver a asa de um inseto, pode ser bem diferente, porque a gente não vê ossos, não vê penas, né? Não vê músculos aqui nas asas. Aqui pode ter, né, realmente os seus motores e tal, que vai fazer as asas baterem, né, do inseto. Mas tá vendo? É diferente. Só que para que servem as asas? Para voar. Então, a gente vê que a ave não veio do mesmo ancestral de um inseto. Por isso que aqui, ó, a ave pertence a uma classe e o inseto pertence a outra classe. São classes diferentes. Então, elas não têm exatamente um certo parentesco, mas elas vivem em ambientes parecidos, porque elas tiveram que ir para lá. Como a gente vai identificar essa homologia e analogia? Homologia indicam ancestralidade comum. Analogia, resultado de evolução convergente.
e podemos ver homologia. Vamos voltar aqui, tá vendo? Um ancestral comum. O que esses três seres têm em comum? Os três são mamíferos. O humano é um mamífero, o morcego é um mamífero e a baleia também é um mamífero, por mais que seja um ser aquático, né? Então aqui vemos que eles geraram de um ser ancestral comum. Só que eles tiveram necessidade de ir para ambientes diferentes. O humano em ambiente terrestre, a baleia em ambiente aquático e o morcego em ambiente aéreo. Porque cada um teve uma necessidade diferente. Por exemplo, aqui vamos fazer uma analogia aqui. Vamos mostrar como funciona essa homologia. Por exemplo, a gente poderia ter aqui, só de forma ilustrativa, um ser ancestral. Aí, com o passar dos tempos, a gente teve o morcego, porque o ser aqui não podia mais ficar na terra ou na água, por exemplo. Não sei de onde que ele saiu. Então ele teve que ir para o ar para buscar alimento por lá ou tentar se proteger, permanecendo no ar e descendo apenas para se alimentar e fazer suas diversas necessidades. Aí já que talvez com o passar dos tempos, este ser também continuou não podendo ficar neste lugar, só que ele foi, por exemplo, para um ambiente aquático. Só que a gente o mesmo pode ser o mesmo ser, né, que evoluiu, que um que foi para o ar e o outro vai para a água? Como assim? Por que esse mesmo ser só não foi para o ar? Porque a gente pode ter o mesmo ser em vários lugares do nosso planeta Terra. Então, talvez no ambiente que esse ser ancestral estava, não tinha como ele ir para a água ou permanecer na Terra. Então, a única saída que ele teve foi ir para o ar. Só que talvez um outro ser, quer dizer, esse mesmo ser em outro lugar, outra localização, né, neste nosso planeta Terra, ele já tinha essa oportunidade de ir para a água e talvez podia ser a única. Aí, por exemplo, poderia ter gerado a baleia, né, como eu falei. E aí, já em outro lugar, por exemplo, ele poderia gerar do humano e talvez de um outro ser, porque sua necessidade em cada lugar poderia ser diferente. Que o alimento poderia estar escasso no ar e ele teve que ir para a água. Poderia estar escasso na água e teve que ir para o ar. Poderia estar escasso tanto no ar quanto na água e teve que continuar na terra, né? Como nós podemos ver. E a analogia, né? Voltando aqui, é o resultado de uma evolução convergente, né? Ou seja, bem como explicamos aqui, que de uma ave, né, de um ser ancestral gerou uma ave, e de um ser ancestral diferente gerou um inseto. Só que por que eles compartilham este mesmo ambiente aéreo? Porque eles poderiam ter a mesma necessidade de ter que ir para este ambiente, porque por conta da escassez de alimento, predadores, tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração. Aí aqui, homologias e analogias como evidências evolutivas. Como servem essas evidências? As homologias revelam ancestralidade comum entre espécies diferentes, como eu mostrei aqui com esses três aqui, tá vendo? Nós temos humano, morcego, baleia, que são espécies diferentes. Somos humanos, baleias, morcegos, são seres diferentes, só que são mamíferos, entende? Pertence à classe dos mamíferos.
entendeu? Ou seja, vieram de um ser ancestral comum, né? As analogias mostram como ambientes semelhantes podem gerar adaptações parecidas, como eu tinha mostrado aqui na ave e no inseto, que, ou seja, nesse ambiente semelhante teve que gerar adaptação parecida, ou seja, dois seres totalmente diferentes tiveram que ir para o mesmo ambiente e seus corpos talvez têm funções iguais. Só que quando você vai ver a sua estrutura é diferente, né? Porque originaram de um ser vivo ancestral totalmente diferente. E juntas nos ajudam a entender os caminhos e os padrões da evolução. Na prática, as homologias são usadas para trazer precisão aos cladogramas, e as analogias reforçam a ideia de adaptação e seleção natural. Como bem eu tinha falado, seres diferentes tiveram que ir para um ambiente igual, porque tiveram que se adaptar, porque não tinha como sobreviver no ambiente que eles estavam, como a seleção natural dos seres, a lei do mais forte. E então é isso, galera. Vamos estar encerrando o nosso vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e adeus.